Régua de luxo pra mim mudou completamente depois que eu virei mãe. Antes pra mim luxo era coisas caras, de marca, tudo que a gente já tá acostumado. Mas agora que eu virei mãe eu percebi que luxo é qualquer coisa que me devolva um pouco mais de energia, de tempo e uns 5 minutinhos de paz. E antes dos nossos filhos nascerem, a gente pensa assim, bom, eu vou dar conta, vai dar tudo certo, a gente se adapta à nova rotina e tudo mais. Nossos pais criaram a gente assim, né, sem nada disso, então dá tudo certo. Tudo isso é verdade mesmo. Dá para você criar seu filho sem muita coisa. Mas existe aquela diferença enorme entre sobreviver os primeiros meses ou então você conseguir passar com mais tranquilidade, mais leveza pelos primeiros meses do seu filho ali, que é a hora que, ó, é punk, o bicho pega. Que é nos primeiros meses ali que acontece de tudo, você tá em nova rotina, não tá dormindo, emocionalmente você tá mais sensível, você tá aprendendo tudo e é aquele negócio, né? Você tem que aprender já colocando em prática. Então tem algumas coisas que podem te ajudar a ter mais conforto nessa fase. A primeira delas que eu vou comentar aqui com vocês. Ai, tá tendo uma obra aqui do lado, tem uma empresa do lado da minha casa. Que tá difícil, gente, tá essa batedeira, essa martelação na cabeça o dia inteiro. Misericórdia, eu não consigo gravar vídeo. Um dos primeiros itens que eu vou comentar aqui com vocês é sobre o carrinho. Eu achava que você vai pegar ali um carrinho bonito, que parece super confortável e que tá tudo certo. Sinceramente, pra falar aqui pra você, eu era aquela mãe de primeira viagem assim, sem noção nenhuma. Gente, eu não tinha noção absolutamente de nada. E aí, pra mim, o carrinho servia pra quê? Você colocar o bebê e sair empurrando. Quando o braço cansasse, você colocava ali e tá tudo certo. Mas na verdade é que não é isso. A gente, quando não tem a rotina de mãe ali, a gente não sabe, né? Porque não tem experiência. Mas o carrinho, ele serve para muitas outras coisas. Quando você sai, não só quando o braço cansa, né? Mas quando você precisa sair, talvez sozinha, ou então até mesmo com seu marido, com o pai do teu filho, enfim, tudo mais, você coloca o bebê, você leva a casa junto, né? Então você leva de tudo, mochila, mala, então o carrinho com compartimento embaixo ele vai te ajudar com muita coisa, né? Muita coisa que você talvez não conseguiria carregar, o carrinho vai te ajudar ali. O conforto de deixar o seu filho dormindo, tranquilo ali no meio de um passeio, quando o braço realmente cansar. E eu não conseguia ter noção que o carrinho, de fato, ele fosse fazer parte assim da minha vida todos os dias, diariamente. É ali, ó, o meu braço direito. O que a gente tem que pensar de forma relevante na hora de a gente escolher um carrinho ali e tudo mais? É que você abre e fecha ele o tempo todo, você joga ele num porta-mala do seu carro, entra em elevador, você passa em rua esburacada, você sobe e desce guia, você vai com ele para viagem ou você também vai viajar com ele. Aí você vai fazer tudo isso com poucas horas de sono, né? Eu já não preciso falar mais nada depois desse adendo aqui. Escolher carrinho não é só porque ele é bonito, tá na moda e todo mundo fala que é bom, não. Você tem que ver se ele se adapta aí na tua rotina. Carrinho que funciona bem, você acaba economizando e às vezes eu não tô dizendo nem com relação ao seu bolso. Eu tô falando em gastar o dinheiro certo, no lugar certo dentro do seu enxoval. O carrinho que o meu filho teve foi o carrinho Moisés. Ele é um carrinho que ele vira um bercinho ali para dormir. Os 3 primeiros meses ele dormiu aqui, do ladinho da minha cama. Isso foi fantástico e ele conseguia dormir em qualquer lugar porque ele estava habituado, era o cantinho dele ali, né? E isso me ajudou muito porque era muito prático nas mamadas da noite, né? Tava ali do meu lado. Também a segurança, né? De poder estar dormindo, acordar, dar aquela batida de olhada ali no meu filho e tudo mais. Se ele estivesse dormindo, eu não precisava tirar do carrinho, conseguia levar ele comigo na cozinha para lavar uma louça, para tomar um banho. Então é muito prático. Eu utilizei o carrinho da Safety First. Vou deixar também umas imagens aqui se você não conhece sobre esse carrinho. Ele foi fantástico. Ele foi um preço justo, não é dos mais baratos do mercado, mas eu tenho certeza que eu economizei muito e às vezes eu não tô falando nem de dinheiro, dependendo aí do seu orçamento do enxoval. E aí a gente vai de encontro para aquilo que a gente tá falando aqui no vídeo, né, gente? Às vezes a gente tem que gastar no lugar certo dentro do nosso enxoval, pra gente poupar muita coisa, inclusive, né, menos estresse aí. Falando de menos estresse, já vou falar aqui pra vocês um luxo que eu considerava assim, ó, absoluto. Eu olhava pra babá eletrônica e eu pensava assim, gente,
é só deixar a porta entreaberta, eu vou escutar meu filho, tá tudo tranquilo. O meu quarto, gente, eu moro num apartamento de 60 metros quadrados, minha casa é piquititinha, então não tem necessidade para isso e tudo mais. Ai, nossa, pra que uma babá? Era assim que eu pensava. Tanto que foi um item que eu nem comprei assim dentro do meu enxoval. Mas aí eu tive que fazer o que, gente? Comprar às pressas, correndo, porque eu não comprei no enxoval. Então, se você tá no enxoval, assistindo o meu vídeo aqui, inclua a babá eletrônica no enxoval. Não é um item de luxo. Quando a gente fala em babá eletrônica, a gente pensa nos momentos de dormir, né? Ah, se eu precisar escutar meu filho no meio da noite, ou algo do tipo. Mas não é só isso. Tem tanta coisa envolvida, se você quiser tomar um banho tranquila, porque, gente, parece que é um negócio assim, ó. Você entra no banheiro, você fecha a porta para tomar um banho, você começa a escutar a criança chorar. Eu tinha esse problema aí. Eu não sei se você tem. Se você já é mãe e você não tá gravidinha aqui, já coloca aqui embaixo pra mim que você também ouviu o seu filho chorar aí no meio do banheiro. E tinha vezes que era real, eu achava que ele tava chorando e aí o que acontecia? Eu saía molhada do banho pra ficar olhando meu filho. E já não tava legal, assim, já não tava legal. Assim, aí eu comecei a entender que não era só sobre na hora dele dormir, entendeu? Tinha a hora do banho, né? Ou eu ia fazer alguma coisa com mais tranquilidade, ia cozinhar, não precisava todo o tempo ficar vindo aqui no quarto dele, dar uma olhadinha, ver como ele tá. Então, pela babá eletrônica, eu tinha mais tranquilidade, mais segurança, entendeu? Até pra dormir mesmo, na hora de dormir. Eu conseguia ter mais segurança ali, ou nas noites que ele não tava tão bem, tava com uma febre, eu conseguia dar uma olhada, ver se ele tá dormindo mais tranquilo. Então, assim, é um item que eu hoje julgo essencial, não tem como. Sabe ali que depois que o neném nasce, a gente fica naquela preocupação constante, assim, né? Tá tudo bem? Será que ele tá bem, né? Será que a cobertinha dele tá cobrindo o rostinho? Será que ele tá com frio? Não tá? Quantos graus tá no quarto dele? Que a minha babá eletrônica também mostra ali muito. Às vezes precisa ligar o ar-condicionado, se não precisa. Então, é claro que a babá eletrônica, ela não tira essa preocupação 100%, mas ela alivia, assim, essa ansiedade que a gente tem de mãe, sabe? Ajuda muita coisa. A minha babá eletrônica, ela é uma babá eletrônica muito simples de mexer, tem poucos comandos, mas ela tem tudo que eu preciso, ela tem imagem boa, o áudio muito bom, inclusive eu uso ele no mínimo ou um pontinho maior que o mínimo, nunca usei nem no médio de tão alto que ela é. Ela é uma babá eletrônica maravilhosa, porque ela é prática, simples e fácil de mexer. Eu sou do tipo de mãe que eu não me dou muito bem assim com a tecnologia, sabe? Então eu preciso de coisas mais práticas mesmo. É isso que eu preciso, é isso que eu tenho. E eu não gastei muito nela, foi um valor muito bom. Assim, vale a pena, eu super recomendo babá eletrônica. Aliás, uma coisa curiosa aqui da maternidade que eu percebi gravando esse vídeo pra você é que muitas das coisas que a gente compra, na verdade, é mais pra gente do que pro bebê. Você reparou nisso? Tudo isso eu acho que é pra tirar essa ansiedade que a gente fica, se tá tudo bem com o bebê, se não tá, pra trazer mais segurança pra gente e aí a gente vai conseguir cuidar melhor deles. Olha que louco! Outra coisa que virou uma necessidade, assim, um luxo pra mim, um conforto, depois que eu virei mãe, foi sistemas de assinatura, enfim, o que seja, que me tira o peso de ter que sair de casa para resolver alguma emergência ou me lembrar de alguma coisa. E assim, gente, o bebê parece que escolhe, assim, os horários mais loucos para as coisas acabarem de casa. Então, acabar uma fralda é sempre no meio da madrugada, um horário que não tem iFood, que não tem motoboy, que não tem ninguém para entregar, um lenço umedecido, alguma coisa que acabe, enfim. Tudo isso, né? E principalmente assim, você precisa do negócio na hora. É na hora que você vai usar, você fala, putz, acabou, né? Porque a gente fica na correria, a gente esquece de olhar mesmo, vai virando rotina ali, e aí na hora que acaba, a gente já esqueceu de resolver as coisas, né? Tudo isso sem dormir, né, gente? O negócio fica difícil. E aí a gente sabe que sair de casa com recém-nascido, com criança, não é tão simples. Quando a gente pensa na gente, a gente fala, vamos sair de casa para comprar tal coisa porque acabou, a gente pega e sai. Com criança não é assim, tem que levar fralda, tem que levar leite, tem que levar isso, tem que levar aquilo. E mesmo, até mesmo ir para uma farmácia comprar um pacote de fralda. É difícil, porque daqui ali, gente, o bebê faz um cocô-bomba, acontece alguma coisa, ele mama, quer mamar. Enfim, tem que sair sempre prevenido com criança. Qualquer coisa que simplifique essa logística de sair de casa para resolver alguma coisa,
É um luxo, gente. Isso aí é perfeito. E aí aconteceu uma mudança muito interessante na minha rotina, que antes eu julgava assim como um luxo, uma comodidade, e eu nem ligava muito quando eu via em site, quando eu ia fazer pesquisa de valores, enfim. Eu não dava muita importância. Por exemplo, na Amazon, onde eu compro as minhas fraldas, é o site que eu acho assim que tem muitos descontos com fraldas de criança. Também tem várias opções de fraldas. Enfim, é um lugar que eu acho muito legal, muito confiável para compra. E eu já tinha visto lá que tem a opção de você fazer uma assinatura, de você colocar o seu cartão e fazer uma compra recorrente. E o que é essa compra recorrente? Todo mês, em determinados dias, você vai colocar lá quanto em quanto tempo você quer ficar recebendo esse produto. Então, vamos supor, eu aqui na minha casa compro fraldas pela Amazon, então eu coloco lá de 20 em 20 dias, de um em um mês, enfim, a quantidade de quanto em quanto tempo você quer que esse produto compre automaticamente no seu cartão e aí chega na sua casa. Eu não tenho a preocupação de ficar sem fralda em casa. E chega na minha casa. Então não preciso sair de casa para procurar fralda, entendeu? Ou ter uma emergência de acabar a fralda no meio da madrugada, tarde da noite, enfim, alguma emergência. Então é uma coisa que já tem aqui na minha casa e eu não preciso ficar lembrando de comprar. E consigo aproveitar os melhores valores, as melhores promoções, porque a compra recorrente, pelo menos no site da Amazon, onde eu compro, gente, é mais em conta, porque você sempre tá comprando, então eles dão um desconto. Eu gosto assim, ó, demais. Vou deixar o link aqui embaixo pra você do que eu faço, do que eu compro aqui em casa, e aí você dá uma pesquisadinha mais lá. E essa eu também subestimei. Eu pensava, gente, qualquer cadeira resolve. Cadeira alimentação. Quando você acha que não, a gente já tá na introdução alimentar. Passa muito rápido o tempo, realmente. E na hora de fazer a compra da cadeira de alimentação, eu pensava assim, ó, qualquer cadeirão resolve, né? É o que eu vi aí pela internet, falei, vou pesquisar, vou pegar o mais barato. E aí, a introdução alimentar chega e você pensa assim, gente, meu Deus, como um bebê desse tamanico com esse pouquinho de comida que eles comem, eles podem fazer uma baderna. A cozinha fica uma baderna, o chão da cozinha fica uma baderna ali, e a cadeira alimentação também. Que ele brinca, ele explora, ele é um mundo novo para os bebês. Então, você tem ali um momento onde vai sujar, o negócio vai impregnar. Aí que você começa a entender, e aí é onde entra a cadeira alimentação. Você começa a entender que a cadeira alimentação mais fácil, mais prática para você usar no seu dia a dia, porque, gente, todo dia, almoço, janta, lanchinho da tarde, todo momento. Então tem que ser um negócio prático de limpar, porque você vai limpar assim 5, 6 vezes no dia para mais essa cadeira alimentação. Não é um negocinho que fica ali, né? É algo que você vai usar muito. E pensa assim, ó, você limpar uma cadeira alimentação difícil uma vez no dia, beleza. Agora você limpar uma cadeira alimentação difícil 2, 3, 4, 5, 6 vezes no dia, não dá. O negócio não rende, vai ficar sujo. E na hora do seu filho usar, ele vai ter que sentar ali, então ele não vai sentar no meio da sujeira. E vai gerar um caos a sua rotina, vai te irritar aquilo com certeza. É aí que entra deixar de lado o luxo, gastar no lugar certo, no seu enxoval com coisas certas, e aí você procurar algo que seja mais prático no seu dia a dia, porque é uma coisa que você vai usar muito e ela precisa ser prática e fácil de limpar. Eu uso na minha casa a cadeirinha de alimentação da Safety First. Eu gosto muito dessa marca, é uma marca muito prática. Ela é uma marca mediana, ela não fica nem entre as coisas mais baratas, mas ela fica ali no meio, nem na mais cara e nem na mais barata, entendeu? Então dá pra gente fazer uma forcinha ali e gastar no certo dentro do seu enxoval. Eu gosto dela porque ela é leve, ela é portátil, então eu já cheguei a levar essa cadeirinha de alimentação para o meu filho em um casamento de um amigo nosso. Ele pôde sentar à mesa. Aqui em casa a gente tem essa prioridade. A gente gosta que todos nós estejamos sentados à mesa, todos juntos, né? A mesa pra gente aqui em casa é algo muito sagrado. E como ela é portátil, a gente coloca em cima da nossa cadeira. É segura, não vira para trás, não tem problema com relação a nada disso. A gente viaja muito, então ter algo portátil pra gente é algo assim maravilhoso. A gente consegue levar para restaurante,
para viagens, né? Num casamento de um amigo nosso, igual eu comentei agora. E na nossa casa aqui fica perfeito, que o meu filho fica na altura da mesa, assim, ó, certinho. Não tem aqueles pés gigantes de cadeirão. Vou colocar a imagem aqui de um cadeirão que eu tenho lá na casa do meu pai, né? Que a gente colocou para deixar lá, todo final de semana eu tô lá. Ele tem umas pernas que elas ficam grandes assim, todo mundo tropeça naquele negócio. Ela é boa para limpar, mas o pé dela, assim, isso que a casa do meu pai é muito grande, todo mundo tropeça. Então, assim, eu não compraria daquela forma. Ainda bem que eu não comprei, foi um acerto. Porque se na casa do meu pai, que é gigante, a gente já tropeça e não é legal, imagina isso dentro do meu apartamento. Mas não ia dar certo nunca. Eu ia cair, o Bernardo ia cair o tempo todo e não ia nem caber aqui em casa. Então você tem que olhar aí para tudo isso, todos esses pontos aí no seu dia a dia. Talvez o maior luxo de todos, assim, seja a ajuda mesmo. Pode ser alguém que faça uma comida para você, pode ser alguém que limpe tua casa ou que fique em 5 minutinhos com seu filho para você tomar um banho. E por que eu resolvi falar sobre isso aqui? É porque eu era o tipo de pessoa que não aceitava ajuda. Eu dou conta de tudo, não gosto de incomodar as pessoas, eu não gosto de pedir ajuda, né? Eu acho que meu filho é uma responsabilidade minha, eu que tive filho, então eu tenho que arcar com as consequências. Mas na verdade a gente tá errada com relação a isso, né? Quando a gente pede ajuda, não é sinônimo de eu tô falhando em alguma coisa, eu não sou boa, ou tanto quanto que, ou alguém. Não é isso, né? Pedir ajuda é porque você realmente precisa de ajuda. Você não vai dar conta de tudo mesmo. E é bom você não dar conta de tudo mesmo. Hoje, a internet, a mídia, sei lá, a sociedade hoje cobra a mulher como uma pessoa que ela tem que saber fazer absolutamente de um tudo, né? E a pessoa que sabe fazer ou mostra nas redes sociais que faz, é aplaudida de pé. E na verdade, eu olho para aquela pessoa e penso assim: nossa, mas será que essa pessoa tá bem? Né? Porque isso sobrecarrega a gente, é sobrecarregar muito fisicamente, mentalmente, não é uma coisa boa. A gente não foi feita para dar conta de tudo. A gente foi convocada para Deus para ser mãe, tá no nosso lar, né? Chefe do nosso lar. Que a gente faça isso com muito amor, né? Muito carinho e que nós estejamos bem para fazer isso. Se a gente se sobrecarregar, a gente não vai conseguir isso. E gente, tá cansada, tá sobrecarregada, você tá cuidando de um filho, você tá sem dormir, você tá se privando de muita coisa nesse momento. Então não se cobre por mais uma coisa, sabe? Peça ajuda. Se você tem condições, e aí entra o luxo que eu falo pra você, conversa com o teu marido, faça um esforço pra ver pelo menos uma vez por semana vocês conseguirem arranjar alguém pra limpar a casa de vocês, né? Aquela limpeza pesada, dura, mesmo, seja feita por uma profissional dentro da sua casa, ou então se você tem amigos, a sua mãe, enfim, quem quer que seja que você consiga e tem abertura ali para pedir uma ajuda, peça, né? Nem que seja ficar 5 minutinhos com seu bebê no colo ali para você tomar um banho. Você é humana, mãe. Você é humana, você não tá falhando, você só tá cansada, né? E o cansaço e essa sobrecarga, ela cobra um preço. E o preço não é pouco, não. O preço é muito alto. Hoje eu vejo que a ajuda talvez seja um dos maiores luxos da vida, né? Ela te devolve ali uma coisa que não tem preço, que é o fôlego. Quando você tá cuidando do seu bebê, principalmente ali nos 3 primeiros meses, nos 6 primeiros meses do seu filho ali, ter um fôlego muda totalmente o cenário de como você vai curtir a sua maternidade. Como que você vai levar essa maternidade? Se é com leveza, né? Ou se você vai sobreviver a esses primeiros meses. E no fim das contas, eu acho que ter um bebê ali muda o significado de muitas palavras e uma delas ali é a palavra luxo, que antes eu achava que era alguma coisa cara, para você luxar, né, de marca e tudo mais. Hoje para mim é algo que consegue ali me devolver alguns minutinhos de paz, de tranquilidade e de segurança. Por isso que hoje eu olho para alguma dessas coisas e penso assim, poxa, não era luxo, né? Era na verdade assim sobrevivência. Agora eu quero saber de você, o que você jurava ali que era um luxo, mas que na verdade agora era uma questão de sobrevivência, né? Uma questão de fôlego aí. Me conta, porque eu adoro saber de vocês, eu gosto de saber a experiência de vocês. Se tem uma coisa linda na maternidade, é que cada mãe tem uma história diferente pra gente aprender, pra gente compartilhar.